ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto, apresentaremos informações, análises e reflexões para aqueles temas que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 27ª edição, estaremos tratando novamente do entendimento da máquina mais perfeita que se tem notícia, que é o cérebro humano. Como aconteceu recentemente, em 21 de novembro, recebemos um ilustre especialista, coach neurolinguista, que conhece muito bem acerca desta técnica científica que é conhecida como PNL, Programação Neurolinguística. E por ter tido realmente repercussão, e também considerando-se que o início do ano é sempre apropriado para reflexões desta natureza, estaremos conversando com o ilustre companheiro na segunda metade do programa. Ele que certamente irá contribuir com as suas, diria eu, sempre bem explicadas considerações acerca do entendimento do nosso cérebro, que é uma máquina fantástica, maravilhosa, fascinante, mas não é acompanhada por um manual de instruções que lhe permita tirar o melhor proveito do seu cérebro, tanto nas suas relações pessoais, familiares, profissionais, como também para a sua autoestima. E especificamente nesta edição estaremos conversando sobre um tema que é desejo de muito e privilégio de poucos, a prosperidade. Ele que sabe muito bem tratar essa questão de maneira científica estará lhe oferecendo ferramentas para que tente buscar justamente esta situação que todos nós, de uma forma assim, eu diria quase que rotineira, desejamos no término de cada ano, quando ao nos encontrarmos sempre manifestamos a nossa intenção de que aqueles amigos, aqueles familiares tenham um próspero ano novo. E como obter esta prosperidade será o tema desta edição, quando estaremos, conforme disse, na segunda metade, conversando com um ilustre especialista. Entretanto, como você está se acostumando, nós iniciamos o nosso programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre.
que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre, esperançoso torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, meu caro Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a triste comunidade Conselheiro Paulino pelas diversas perdas nos últimos dias, pessoas de participação direta na comunidade. O 6º distrito está realmente triste. Nós perdemos aí o Geralci Silva, né, no último sábado. No domingo, Aires Bianchini, ali da Prado Pneus. Na segunda-feira, o Juarez Corrêa, irmão do Geralci. E, sinceramente, momentos difíceis, pessoas com grande contribuição ao desenvolvimento do nosso distrito e, acima de tudo, nossos amigos. Então, eu inicio o programa, meu caro Zuri, fazendo essa pequena homenagem a esses 3 amigos que partiram e transmitindo a seus familiares os nossos profundos sentimentos nesse momento de muita dor, de muita dificuldade. Mas é a vida que segue, né? A vida segue e a gente tem que entender que nós somos passageiros aqui de uma viagem que um dia termina nesse plano. E aí, professor, também quero me solidarizar às suas manifestações, aos familiares desses companheiros que nos deixaram, figuras ilustres do 6º distrito, mas temos a certeza absoluta que estão acolhidos por Deus Pai Todo-Poderoso, que também conforta e ampara todos aqueles que ainda choram as suas perdas. Realmente, nós temos tido a oportunidade, através da emissora, através da Rádio Conselheiro FM, de sempre trazer essas tristes notícias, mas que tem que ser, até por conta de se tratarem de pessoas muitíssimo conhecidas na nossa região, divulgar e informar. Certamente muitos se surpreenderam nesse momento com a sua informação, mas, conforme também você disse, vida que segue. Vida que segue. Exatamente, e certamente é o nosso destino, é a única certeza que temos desde que nascemos. Muito bem, professor. Sendo assim, vamos iniciar os trabalhos. Você está um pouco triste, abatido, evidentemente, pelas circunstâncias, mas precisamos avançar. Precisamos, e eu quero aqui iniciar o programa com um pedido dos moradores do Parque das Flores. Nossa querida amiga Néia, estive lá na casa dela ontem, estive lá. O antigo prédio ali da Escola Isabel Gomes de Siqueira, o governo passado construiu uma nova unidade, né, naquela rua Sebastião Rufino, e praticamente abandonou a antiga. Ela teve lá invadida por pessoas que não traziam determinado desconforto à comunidade, e parece que essas pessoas já foram retiradas de lá, e a comunidade pede, quer e cobra do prefeito a implantação de uma creche no local. Sua Excelência, o novo prefeito, parece que quer colocar ali um conselho tutelar. E a comunidade não quer, a comunidade pede e solicita que sejamos aqui porta-vozes deles, nesse sentido. A possibilidade do município realizar um estudo para a implantação de uma creche ali na antiga escola Isabel Gomes de Siqueira. Está aí dado o recado, e nós vamos ficar aqui cobrando até que o município manifeste, né? Porque tem que conversar com a comunidade, tem que fazer aquilo que seja de comum acordo entre a administração pública e quem paga os seus impostos. E falar em impostos, e quando eu digo, rapaz, que
aqui em Friburgo, o poste está urinando um cachorro. As pessoas não entendem, vão entender agora. O que você analisa quando houve uma declaração de alguém que é o líder do governo, seja ele governo federal, governo estadual, governo municipal, no poder legislativo, o líder. O líder fala em nome do governo. Quando o líder pede a palavra, quando o líder se manifesta, ele é parte integrante do governo. E ontem, eu até compartilhei a postagem, o ilustre vereador Cristiano Guenin, que vem exercendo a liderança do governo na Câmara Municipal, faz uma postagem criticando veementemente o governo. Aí eu perguntei a ele, mas Vossa Excelência não é o líder? Eu sou líder, mas eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. A crítica dele tem até razão, faz até sentido. É o aumento abusivo da taxa de ISS para os taxistas. Até aí eu concordo com ele. Agora vem os pontos de discordância. Primeiro ponto de discordância. As taxas são aprovadas e embutidas no orçamento do município. E o orçamento é votado onde? Na Câmara Municipal. Quem encaminha a votação do orçamento? O líder do governo. No caso, o nobre vereador comeu mosca, na linguagem popular, no encaminhamento disso. Quem dá o parecer para a votação do orçamento? O relator costuma ser o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Salvo melhor juízo, trata-se do vereador Pierre de Moraes, que é o relator da matéria. O orçamento em si foi aprovado, segundo informações, aceitamos contestações se não for a verdade, que teria sido aprovado por unanimidade dos senhores membros da casa, ou seja, se todos estivessem na sessão, 21 vereadores teriam votado a favor do orçamento. O município não pode criar valores que não estejam devidamente consagrados no orçamento. Então, o levantamento da crítica, que eu concordo que os taxistas estão sendo devidamente explorados nessa situação, é válido. Mas o erro é compartilhado. O erro é compartilhado entre o Executivo, que tem como chefe o Dr. Renato Bravo, e o Legislativo, que tem como líder de governo o vereador Cristiano Guenin e seus outros 20 pares. Então nada foi feito ao arrepio da lei. Muito bom. Concorda comigo? Certamente. Não foi feito ao arrepio da lei. Portanto, aqui, como é que pode o líder do governo criticar uma ação do governo na qual ele encaminhou a votação? Eu vou fazer igual aquele negócio do planeta dos homens. Não preciso explicar, só queria entender. Tá aí, eu começo meu programa, minha fala no programa de hoje, dando a minha opinião, que é pública. Certamente, professor. E nessa condição, o líder de governo, e você conhece muito mais dessa matéria do que todos nós, ele tem por dever de ofício, como também você falaria, já na origem, orientar o Poder Executivo ou a bancada de que aquele projeto não deve ir à votação, à análise e votação dessa maneira, a menos que haja esse entendimento, a menos que o entendimento seja que realmente tem que ser aprovado desta forma. E o que realmente... Ainda tem um outro agravante, só para concluir aqui, só para te ajudar. Acrescente. Aconteceram audiências públicas da análise desse projeto. Exatamente. Então, o líder de governo, ele tem por dever de ofício, não tão somente ser o líder do próprio governo e de sua bancada na Câmara Municipal, mas também de orientar o governo municipal, assim eu entendo, desse trâmite na Casa Legislativa, uma vez que, inclusive, ele é
parte integrante desta casa. Então, esses projetos polêmicos, eles têm que ser muitíssimo debatidos, analisados e, se for o caso, corrigidos na origem. Agora, chama atenção também a informação que você nos traz, que o projeto foi aprovado por unanimidade. Pois é, a notícia que à época correu, que teria sido aprovado por unanimidade. E eu não sei se unanimidade da casa ou dos presentes na sessão, né? Mas não houve contestação em relação ao orçamento. Tem outro aspecto que eu não entendi, a conivência da Câmara, o termo é esse mesmo, conivência da Câmara na sua integralidade com o Executivo, que foi relativo à taxa de manutenção dos pontos de iluminação pública, chamada taxa de iluminação pública, exato, que nós pagamos todos os meses das nossas contas de energia elétrica. Compulsoriamente. Compulsoriamente. Por quê? O município propôs arrecadar 12 milhões e meio nessa rubrica. Quer dizer, ao final de dezembro desse ano, nós, contribuintes, todos nós, vamos deixar nos cofres públicos um total de uma previsão de 12 milhões e meio de reais. Muito bem. Até aí é normal, seria normal. Mas não é. Por que não é? Porque em 2017 o serviço não foi prestado na sua integralidade. Em 2018 o serviço não foi prestado totalmente. Ou seja, pagamos 2017 e não tivemos o serviço. Pagamos 2018, não tivemos o serviço. Aí os senhores 21 vereadores autorizam o prefeito a arrecadar 12 milhões e meio em cima de todos nós contribuintes, na mesma coisa que não foi prestado em 2017, 2018. Eu estou dizendo os 21 vereadores. Eu quero que venham aqui contestar. Está aberto aqui. Tem certeza que você vai conceder. Certamente. Venham aqui contestar o que eu estou falando. Certamente, amigo. Eles autorizaram o município a arrecadar 12 milhões e meio para a taxa de iluminação de um serviço. Vai lá, liga para a prefeitura e pede para trocar uma lâmpada na rua. Lá na minha rua tem lâmpada queimada. Na minha também. Então, e quem vai lá trocar? Não tem ninguém que vai. E, no entanto, os senhores 21 vereadores, não tem negócio de olha aqui, se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. Se eu gostasse de mimimi. Muito bom. Porque eles ficam nessa brincadeira, tem uns 4 ou 5 lá que ficam se dizendo de oposição, apontando o dedo para lá e para cá, mas é tudo farinha do mesmo saco. Porque aprovam uma aberração dessa. Isso é uma aberração. Isso é meter a mão no bolso da população de Nova Friburgo. O Ministério Público é conivente com isso também, porque não toma ação. Professor, e tem alguns outros aspectos que nós podemos acrescentar. Essa prestação de serviço de conservação, manutenção e ampliação da iluminação pública passa por, evidentemente, um processo licitatório. Mas isso é coisa que eles não sabem fazer. Pois é, exatamente o que eu iria falar em licitação na prefeitura, 10 cai à sua direita, 100 à sua esquerda, e ninguém faz. Relembrando, me parece que, salvo o melhor juízo, esse mesmo processo, o edital desse processo licitatório foi recusado pelo Tribunal de Contas do Estado por 7 vezes. Por conselheiros que você sempre faz questão de nos relembrar, que atualmente estão devidamente detidos no cárcere. A bem da ordem e do bom costume. Exatamente. Então, me parece que agora, novamente, está se fazendo uma nova tentativa para esta contratação, se bem que de uma outra maneira, com alocação de equipamentos, para que a prefeitura, com a sua estrutura, possa prestar esse tipo de serviço. Caso o incauto cidadão entre em contato com a prefeitura para solicitar essa manutenção, ele não terá previsão qualquer para que seja feita.
E existe também um outro aspecto, professor, que nós temos que contemplar nessa questão, é que, por conta de legislação, esta taxa, ela é cobrada junto com a conta de energia. E devemos esclarecer o cidadão, o consumidor, que todo o valor arrecadado é destinado para a Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal. Ou seja, ali ocorre o seguinte, desculpe te interromper. A companhia arrecada fica com a parte dela. Mas a parte dela, professor, a parte dela é a energia que ela fornece para... Exatamente, para o funcionamento. O funcionamento dos postos de iluminação. Então ela emite uma nota fiscal todo mês e a sobra, ela entrega essa nota fiscal com troco para a prefeitura. Então, para ela é um ótimo negócio. Sem dúvida. Como também para a prefeitura. Hein? Como também para a prefeitura. Porque a prefeitura não faz esse serviço aí, para onde vai esse dinheiro? E garante a cobrança, porque se você não paga a sua taxa, a sua fatura de energia elétrica, você tem o fornecimento suspenso. E aí quando você faz o pagamento, em que esse valor está na mesma fatura, você compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, você tem que pagar por um serviço que não está sendo devidamente prestado. A cidade está às escuras. Pois é, essa é a questão que, inclusive, já existe uma discussão dessa situação na Câmara dos Deputados, porque esta cobrança agregada, ela é amparada por legislação federal. Todos os municípios que assim cobram essa taxa, e praticamente na sua totalidade no território brasileiro, fazem desta maneira. Por quê? Se essa taxa fosse, por exemplo, cobrada junto com o IPTU, onde se contempla também a prestação de serviços de limpeza urbana, certamente a prefeitura teria dificuldades, porque não teria garantida esta arrecadação que é compulsória e obrigatória mensalmente. E você está correto quando explica que parte desse valor da taxa de iluminação pública é retido pela concessionária no que se refere ao fornecimento de energia elétrica dos pontos de iluminação, que é um cálculo. Isso é bom para dois entes. Isso é ótimo para a Energisa e bom demais para a prefeitura. Que é o que nós falamos. Então, o que está acontecendo? Quem está nesse meio aí é o povo que paga e não tem o serviço. Agora, isso chama-se, isso tem um nome, meio jurídico, diz o seguinte: isso é apropriação indébita, isso é crime. Exatamente. Isso é crime. Exatamente. Isso pode causar o afastamento do prefeito. Pois essa questão... Por improbidade administrativa. O cálculo pela concessionária é muito simples. Ela faz uma conta em que você é o nosso professor de multiplicação do número de pontos pela potência média dos pontos por um período de 12 horas. Exatamente. Pelo valor do quilowatt-hora. Chega-se a um montante mensal que é deduzido do valor total arrecadado nas contas de energia. Agora, Zuri, você é especialista na área e você lembra, e o povo de Friburgo lembra também, que até bem pouco tempo atrás, quem fazia manutenção era a Energisa. Exatamente. Você fazia a ligação para a Energisa e a Energisa agendava e te dava o prazo médio de atendimento. Era assim que ocorria. A ilustre ex-presidenta afastada do cargo por incompetência, chamada Dilma Vana Rousseff, no seu alto saber, na sua sabedoria, e até como ex-ministra de Minas e Energia, não foi? Pessoa ocupou essa função. Ocupou essa função, uma pessoa altamente qualificada para talvez presidir a Venezuela. Ela muito bom. Proibiu que as concessionárias prestassem, quer dizer, quem fornece a energia não pode fazer a manutenção, né?
Então, por quê? Com isso ela abriu um leque para as empreiteiras. Fantástico. Fantástico, porque o histórico dos 13 anos do governo PT foi alavancar as empreiteiras no Brasil, né? E a partir do momento que ela fez isso, nós ficamos nessa situação que está aí, pagamos e não temos o serviço. Aí eu pergunto o seguinte, olha a incoerência da dona Dilma e da sua equipe econômica, administrativa e financeira. Se a companhia que fornece a energia, vamos pensar aqui didaticamente, se a companhia que fornece a energia, no caso é a Energisa, pode me cobrar a manutenção do ponto de iluminação pública, por que não pode prestar o serviço? Eu queria que alguém respondesse isso. Se eu posso pagar a você, Zuri, por um serviço, por que você não pode, não tem a obrigação de fazer esse serviço pelo qual eu te paguei? Aí, meu amigo, aqui o poste urina no cachorro, aqui no Brasil. E aí, professor, é um tema permanente aqui do nosso programa, e semana que vem teremos uma entrevista muitíssimo oportuna, e já quero anunciar, para que todos estejam atentos, com o diretor-geral da Nova FAO, Paulo Valente, que virá aqui prestar todos os devidos esclarecimentos acerca da concessão, do momento jurídico em que a empresa se encontra perante o poder concedente, do reajuste tarifário, enfim, estará prestando aqui esclarecimentos absolutamente de utilidade pública, presença confirmada, estará conosco aqui na próxima quarta-feira, também conhecido como dia 23 de janeiro, Paulo Valente, diretor-geral da Nova FAO. E aí, professor, conforme eu estava dizendo, essa questão da prestação de serviços públicos através das concessões em Nova Friburgo está eivada, como diria você, de irregularidades. Veja, por exemplo, no que se refere à Águas de Nova Friburgo, que cobra tarifa de esgoto em todas as suas contas, sem prestar o pertinente serviço. Você tem o serviço que é prestado pela EBMA, que também não corresponde à sua integralidade, ou seja, mostra que o poder concedente, que possui inclusive um subsecretário totalmente nomeado para tal função, um ilustre advogado, não toma as devidas providências que deveria tomar. O doutor Nader Pedro é omisso nessa situação. Tá aí, a gente tem que dar nome, as pessoas têm que saber essa situação. Você já falou nele aqui? Já, me dou bem com ele, é uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, mas não faz um serviço decente à frente da secretaria, da subsecretaria. Não faz. Não estou julgando a pessoa, não. Estou julgando a ação dele como subsecretário. Eu duvido que ele já tenha, por exemplo, dado a volta de ônibus na cidade. Pega o ônibus, vai a São Lourenço, vai lá a São Pedro, que é a terra dele, vai de ônibus, vai ver como é que funciona. Até para ele poder conversar com a empresa. Não é? Pega determinado. Por exemplo, Zuri, não tem cabimento. Você falou de tratamento de esgoto. O contrato inicial diz que a companhia tem que trocar, tem que fazer a rede separadora. Exatamente. Águas pluviais é uma coisa, esgoto é outra. Isso tinha até 2005 para fazer. A Saudade veio e sentou em cima desse contrato, largou para lá. Não tem cabimento nós pagarmos 100% de tratamento de esgoto e você passar, por exemplo, eu vou dar 3 exemplos. Rua Luiz Spinelli, esquina com Praça Getúlio Vargas. Marques Braga, esquina com Praça Getúlio Vargas. Caatinga, mau cheiro. Farinha Filho com Praça Getúlio Vargas. Rua Lafayette Bravo Filho com José Ernesto Quilustre. Matilde Queiroz da Silva com José Ernesto Quilustre.
Rua Marechal Deodoro com General Osório. Lá na porta do bar do Beto, que de vez em quando eu vou lá tomar uma cerveja com ele. Um abraço pro Beto Demani. É um mau cheiro insuportável. Sinal de quê? O esgoto está na galeria. Certamente. E com a ausência de chuvas, o mau cheiro prevalece. O mau odor resala. E aí, doutor Nader Pedro? Eu vou convidar o senhor para tomar uma cerveja lá no bar do Beto, fazendo aqui o jabá do Beto. Comercial 0800. E o senhor vai sentir o mau cheiro que tem ali. E como é que os moradores da Marechal Deodoro, da Santa Terezinha, a Rua Santo Inácio já tem rede separadora, que é a mais estreita ali. A Santa Terezinha e Marechal Deodoro pagam a taxa integral de esgoto com aquele mau cheiro na esquina. Isso não é difícil de fiscalizar, não. Tem outro detalhe, voltando à companhia de eletricidade. Quando a companhia devolveu o serviço de manutenção para a prefeitura, por força do decreto da dona Dilma... Da legislação. Qual era a obrigação da prefeitura? A obrigação, se tivesse um governo interessado nas coisas do município, eu quero um inventário do que os senhores estão devolvendo. Quantos pontos de iluminação, que tipo de luminária, quantos reatores. Não é assim? Quando a gente passa o governo, por exemplo, eu fui secretário de Educação. Quando eu entreguei a pasta, eu tenho que fazer um inventário para o meu sucessor. Sob pena do Tribunal de Contas vir em cima de mim. Então qual era a obrigação do prefeito? Cobrar da companhia um inventário daquilo que está sendo devolvido para manutenção a partir daquela data pelo município. E mandar auditar. Aí eu pergunto a você, você tem notícia disso? Professor, até onde eu tenho conhecimento, em épocas anteriores, havia o conhecimento por parte do Poder Executivo desse patrimônio, ou dessa estrutura. Mas foi eu que fiz quando eu estive lá. À época, constavam cerca de 23 mil pontos de iluminação. Foi o último levantamento no governo do Heródoto, quando eu fui superintendente da AMAI. Eu e Carlos Pessoa fizemos isso. Desses 23 mil, aproximadamente 10% eram de competência do Poder Executivo, no que se refere a determinadas localidades em que a Prefeitura é quem deve assumir esta manutenção. Praças, pontes, pontilhões. Próprios municipais. Exatamente, iluminação de fachada de determinados imóveis municipais, enfim. Havia esse levantamento, que não tenho o conhecimento se foi atualizado e mais. Foi feito em 2009. E se foi... 10 anos atrás. Se foi auditado, porque a parte que compete à concessionária no que se refere ao fornecimento de energia está baseado nesse inventário. Então, a auditagem, a conferência e a atualização deste inventário é fundamental para que haja essa cobrança. Ainda tem outra coisa nisso aí. Mais grave ainda. Vamos imaginar que sejam 21 mil pontos de iluminação pública que funcionam 12 horas dia, com a capacidade média de fornecimento de iluminação de acordo com aquela tabela que você falou. Se desses 21 mil pontos, hoje a cidade deve ter tranquilamente 10 mil pontos apagados. Metade. Não é? Só que a prefeitura paga. Porque a prefeitura, ela é responsável por acender a lâmpada. A companhia não quer saber se a lâmpada está acesa ou apagada. Na realidade, nós pagamos. Então, olha como é que o negócio é interessante para as duas partes. Aí o secretário finge que está morto, né? Queda, como se diz na justiça, queda-se inerte. Exatamente. Não é? Exatamente. E ele está fazendo jogo de quem? Está fazendo jogo da companhia. Pois é. Esse tema, professor, é um tema permanente aqui do nosso programa. Já tratamos em várias outras edições, inclusive em relação a outras concessões. Você trouxe, inclusive, uma legislação municipal que permite ao Poder Executivo
suspender a concessão de água e esgoto. Exatamente. Né? Uma lei municipal de 18 de outubro de 2000, a Câmara autoriza o Poder Executivo a cassar a concessão de serviço de água e esgoto. Quantos prefeitos passaram a partir daí? Vários. Então. Vários. Essa questão, professor. Lá se vão 18 anos e 3 meses. Exatamente. É mal resolvida e precisa ser esclarecida. Precisa ser enfrentado. Todo problema precisa ser enfrentado. Você não tem que empurrar com a barriga. Quando você empurra com a barriga, é que você não quer resolver. Então tem problema aqui. Eu duvido sentar aqui do nosso lado o fiscal dessas concessões, o subsecretário, e nós perguntarmos a eles quais são os logradouros de Friburgo que têm tratamento integral de esgoto, aqueles que têm parcial e aqueles que não têm. Eu duvido, ele não sabe. Ele não sabe. A companhia mete a caneta em todo mundo e fica por isso mesmo. Aqui em Conselheiro tem várias ruas que pagam integralmente o esgoto que não é tratado. Várias, exatamente. Várias. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos aqui abordando os itens de pauta da nossa contundente Resenha Livre. Aqui tem opinião e é pública. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, sensacional, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive na Bolívia, pelo site radioconselheiro.fm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do mandato de um conhecidíssimo deputado que irá apresentar uma avaliação da sua gestão, traçar perspectivas para o seu futuro político, fazer uma avaliação dos cenários municipal, estadual e federal, no que se refere aos poderes executivo e legislativo, entre outros importantes e delicados itens de pauta. Vale acompanhar com muita atenção. E seguindo, professor, a nossa resenha, quero também submeter a... Deixa eu te falar um negócio aqui antes. Fale. Olha aqui, você mandou aí os recados a todos os que porventura estão nas confecções, padarias. Não, padarias é no outro bloco. Ah, então no outro bloco. Não. Mas uma amiga nossa falou que você também precisa lembrar das pessoas que estão em casa, no quintal. Pois é. Entendeu? É no fundo do quintal. Pediu para você incluir na lista. São contempladas, professor. Então, na próxima, junto com a padaria... Não. A pessoal que está nas suas casas, aí é no
no último bloco. Ah, então tá. Mas é que ela falou especificamente do quintal e do fundo do quintal. Ok, se você me revelar o nome, eu inclusive mando um beijo para ela. Mas, para ser aqui didático e não ser cansativo, nós dividimos essas mensagens e essas honrosas referências por intervalo. Mas por que a padaria no final? Não, padaria, professor, está no segundo bloco. Agora, não preciso explicar, não. Né? Eu tenho certeza que dessa vez você vai me acompanhar no beijo. Tá certo. Porque você também, numa determinada ocasião que nos encontramos numa certa padaria, você foi exaltado com louvores. É verdade. Não é verdade? É. O fã-clube é grande. Graças a Deus. Graças a Deus. Professor, ainda na nossa resenha livre, temos a seguinte informação. O prefeito Renato Bravo anunciou na quinta-feira passada, dia 10 de janeiro, a nomeação do novo secretário municipal da Casa Civil. O cargo será ocupado por Walter Turler, atual subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. A Secretaria da Casa Civil estava sem titular desde a saída do vereador Cristiano Pereira Guenin, que decidiu reassumir seu mandato no Legislativo em novembro do ano passado. Walter Turler acumulará a Secretaria da Casa Civil com o Desenvolvimento Econômico, até que o prefeito defina um nome para a subsecretaria. Esta é a primeira mudança no primeiro escalão da Prefeitura de Nova Friburgo em 2019, e o querido Walter, de tradicional família aqui de Conselheiro Paulino, foi inclusive meu colega de infância em décadas passadas. Foi meu aluno no Colégio Rui Barbosa. Também desejo a ele sucesso, realizações nesse mandato. E eu não sei qual é o número da camisa dele, se é 32 ou 33. A conferir. Número da camisa. 33ª ou 34ª mudança no primeiro escalão do governo, em menos ou em 2 anos. Não é? Aí, Zuri, eu não discuto pessoas, o Walter é um menino muito educado, muito preparado, um bom quadro para o governo. Mas esse número excessivo de mudanças, que já tivemos também até no finalzinho do ano, quase que não repararam, mas o nosso amigo professor Renato Satiro pediu exoneração do cargo de secretário de Educação, vinha fazendo um bom trabalho, uma pessoa conciliadora, educada e com liderança à frente da tropa, assim dizendo, né? É uma pena, o governo fica mais pobre com a saída do Renato. E, em seu lugar, assume o subsecretário, né? Igor Pinto. O professor Igor Pinto hoje é o secretário municipal de educação, um quadro do Partido dos Trabalhadores, o PT, portanto, assume um cargo importante, um dos mais importantes do governo municipal. E não sabemos até quando, porque daqui a pouco começam as movimentações eleitorais, como o governo está muito mal, né? Aí cada partido vai procurar o seu caminho e vai jogar pedra no governo. Eu entendo que quando se ganha com Zé, governa-se com Zé, né? Pelo menos deveria ser assim. Então, que fique claro que o próprio PT, sem fazer juízo de valor, mas o próprio PT participou 7 anos e meio do governo Sérgio Cabral. Exatamente. Né? Com todos os erros, é conivente com os erros e agora faz parte do governo. Agora, foi decidido, foi discutido isso dentro da legenda? Não sei, mas é um partido de esquerda. Provavelmente esse deputado que você irá entrevistar semana que vem, talvez seja um deputado de esquerda. Certamente. E aliado ao PT. Então é uma boa pergunta que eu deixo para você fazer a ele, se você achar interessante, como é que ele analisa um dos seus grandes aliados fazer parte do atual governo. Tá bom? Certamente. Se puder, eu agradeço. O dever de casa já está devidamente passado. E aí, professor, essas mudanças no secretariado,
ressaltando sempre o que nós falamos aqui. Não discutimos, não debatemos, não analisamos pessoas. Walter Turner, inclusive, conforme eu disse, de tradicionalíssima família de Conselheiro Paulino e um dos mais ilustres e fanáticos tricolores que eu conheço. Se bem que agora está mais comedido. Falar em tricolor, eu tive ontem com o Gerson, canhotinha de ouro. Gerson de Oliveira Nunes. Estive com ele, bati um papo com ele, interessante, sempre está passando férias aqui. Tem casa em Friburgo, né? E ele me dizia o seguinte: o Fluminense acaba de contratar Paulo Henrique Gancho. Exatamente. Que deveria ser chamado de Paulo Henrique Morcego. O Gerson é muito engraçado. Ele é. Que fica só morcegando ali e tal, de vez em quando dá um passe, de vez em quando ele acerta um passe, aquele jeito dele. De vez em quando ele acerta um passe. Mas do jeito que aí ele falou, do jeito que estão voltando tantos velhos aí pro futebol brasileiro, porque a garotada vai pro futebol europeu. E os velhos voltam como ídolo. Daqui a pouco, quem sabe, alguém me chama. Exatamente. Eu falei, você vai fazer muito mais sucesso. É só colocar grande Gerson, um abraço para ele. Certamente. Gerson Nunes de Oliveira. Exatamente. Não é isso? Gerson de Oliveira Nunes. Gerson de Oliveira Nunes. Exatamente. Canhotinha. Está aí em Friburgo, passando as suas férias. Exatamente. Mas aí, professor, para concluirmos essa resenha, essa mudança compromete o andamento, a sequência dos projetos. Porque com tantas mudanças, ou a escolha não foi acertada, ou quem assumiu se surpreendeu, se espantou e pediu Você quer ver uma a exoneração, mas sobretudo, professor, essa mudança bastante significativa, e eu diria até frequente, no primeiro escalão, compromete a administração das pastas. Você, inclusive, já esteve como secretário municipal de Educação e sabe que é preciso sequência, é preciso continuidade para que os projetos e programas tenham resultado. Aquele programa do final do ano que fizemos lá na TV Zoom, nós tivemos a honra de contar com o professor Hamilton Werneck. Exatamente. Que faz palestras pelo Brasil todo. E saindo dali, eu sugeri ao Renato Satiro que convidasse o Hamilton para fazer uma palestra aqui na abertura do ano letivo. Primeiro, reconhecer o trabalho dele pelo Brasil afora. E segundo, que é uma pessoa da cidade que conhece a rede como ninguém, até pelo fato de ter sido secretário aqui municipal. Renato gostou da ideia e chegaram até Hamilton, avisei a Hamilton, falou, olha, sugeri seu nome, ele ficou feliz e tal. Chegaram as tratativas, a mudança do secretário já barrou a presença do Hamilton na abertura do ano letivo aqui em Nova Friburgo. Inacreditável futebol. Exatamente, então, aí de repente vão trazer outra pessoa de fora, que vai vir aqui por um custo muito maior. Sem vínculo e sem conhecimento, sem visão do que é a rede municipal. Porque Hamilton também esteve como secretário municipal de Educação. Exatamente. Aí é um nome friburguense, né? Eu tive a honra de dar o título de cidadão friburguense a ele. Conhecido no Brasil todo, dezenas de livros publicados, faz palestras por esse país afora. E, no entanto, não faz aqui em Friburgo, não pode. A maioria dos professores hoje da rede não conhece o Hamilton, até porque há 20 anos atrás ele deixou a Secretaria de Educação. E nessas andanças pelo Brasil, ele contou casos e experiências sensacionais. Fantásticos. Aí você tem um profissional desse quilate, aqui, à sua disposição, com orgulho de ser friburguês, com a vontade de querer falar para o nosso profissional de educação, e simplesmente cortaram. Agora vamos ver quem eles vão trazer e quanto vai custar também. Exatamente. Não é? Estamos de olho. Professor Hamilton José Mouta Werneck, conferencista, escritor, agora neste ano estará completando, me parece que 29 anos proferindo palestras pelo Brasil, já tendo visitado mais de 600 municípios.
Ou seja, conhece muito da nossa cultura, dos nossos costumes, das nossas diferenças que existem, e seria um nome sensacional para, inclusive, professor, fazer isso. Inclusive eu pedi a ele. Todo início de ano. Inclusive eu pedi a ele, solicitei que eu pudesse assistir, eu iria te convidar também. Certamente. Para que nós estivéssemos prestigiássemos, certamente. Infelizmente, é isso aí, ó. Sabe o que é isso? Falta de continuidade. Exato. A coisa estava. Ele já tinha separado a data. A coisa estava caminhando a um custo pequeno, mínimo necessário para o município, com a qualidade de um palestrante. Aí mudou o secretário e tiraram. Lamentável. Lamentável. Antes de concluirmos essa parte do programa, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, segundo é dito pela sabedoria popular. Reza a lenda. Meu caro Zuri, eu vou repetir aqui o grande Ulisses Guimarães, mais uma vez, porque beber nessa fonte é sempre motivo de ganhar conhecimento, sabedoria e experiência. E uma vez perguntaram a ele, então logo terminavam os trabalhos da Constituinte, a Constituição estava quase pronta, perguntaram a ele qual era o princípio da moral pública, o principal princípio da moral pública. E ele disse: meu filho, o mandamento único da moral pública é não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia aquele que rouba. Serve agora? Ou seja, é um ensinamento, professor, permanente. Exatamente. Permanente. Como serve para esse momento, hein? E após este imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias. O professor Jorge me acompanha certamente nesse beijo por motivos que ficarão restritos à nossa sólida amizade. Bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Japão, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, contando com a ilustre presença também do professor Jorge Carvalho. E nesta parte do programa, com a sempre agradável, cativante, oportuna
e competente presença do companheiro e ilustre amigo Carlos Giacomo Magliano Neto. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua preciosa colaboração. Grande Zuri, muito obrigado pelo convite, professor Jorge, é muito bom estar aqui. Eu achei que ia ter uma musiquinha também com meu nome, mas do jeito que você pronuncia o meu nome tão musical, nem precisa. Já é uma melodia, né? Já é maravilhoso. Certamente providenciaremos. E aí, companheiro, eu anunciei no início do programa Sim. a sua participação para tratarmos dos mistérios do cérebro. Você gosta de mistério? Eu adoro. Para tratarmos justamente desta máquina que é assim considerada fantástica, com uma técnica científica que é conhecida como programação neurolinguística. Sim. E que você é um notório especialista, você conhece, amigo, muitíssimo da matéria e mais alguma coisa. Esteve aqui conosco no dia 21 de novembro do ano passado, tratando de vários aspectos, e retorna nesse ano para começarmos também a abordar alguns temas extremamente interessantes e oportunos no início desse ano. E, para tanto, elegemos a prosperidade. Já até disse que é uma saudação muito comum no final do ano, quando nos dirigimos às pessoas amigas, aos conhecidos e familiares, desejando um próspero ano novo. Isso. Prosperidade e, diria eu, acumular riqueza significam a mesma coisa? Não tem nada a ver. Prosperidade é uma coisa, ser rico é outra. Mais ou menos assim, vamos comparar. Sucesso é a mesma coisa que ser bem-sucedido? Não. Não é. Você conhece muita gente da televisão, muitos astros, artistas, que tem sucesso, tem dinheiro, tem fama, mas na vida pessoal estão destruídos. Família está destruída, vícios e por aí vai. Então ele tem sucesso, mas ele não é bem-sucedido. Bem-sucedida é a pessoa que tem em todas as áreas da vida uma qualidade de vida. Então, quem é bem-sucedido é quem financeiramente, é quem na relação, na profissão, no lazer, é bem-sucedido em tudo. Então, essa é a diferença entre ser bem-sucedido e ter sucesso. Prosperidade e riqueza caminham por aí. A pessoa próspera, ela tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Tem gente que tem dinheiro hoje porque ganhou num jogo, porque recebeu uma herança, porque foi premiado. Daqui a pouco ela botou tudo fora e não recupera de novo. Não recupera. Não, o próspero, se tirar dele, ele manifesta de novo. O rico não. O rico, se tirar dele, ele perdeu tudo. Então não adianta ser rico, tem que ser próspero também. Tem que saber produzir a riqueza. E aí, nessa mesma vertente, inclusive acompanhando o que conversamos na recente edição do programa Cidade Real, que apresentamos de maneira inédita na segunda-feira dessa semana e que continua sendo representado pela TV Zoom, como também pelas redes sociais da emissora. Abordávamos também o seguinte aspecto: daquelas pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, ou seja, brigam com o dinheiro, amigo. Brigam com o dinheiro. É o terceiro maior medo da humanidade, é o medo do dinheiro. O primeiro maior medo é o medo da morte. O segundo maior medo é o medo de falar em público. O terceiro medo é o medo do dinheiro, que ali às vezes empata com medo de avião, medo de elevador, mas está ali, medo do dinheiro. E como é que a gente sabe que uma pessoa tem medo do dinheiro? Se ela não sabe lidar com o dinheiro, se ela põe o dinheiro fora sem saber como, se ela não tem a menor capacidade ou condição de fazer um planejamento financeiro.
Então, chega a fatura de cartão de crédito, ela fala, eu nem quero abrir. Exatamente. Então, ela tem medo no lidar com o dinheiro. Só que aí, ela tem que se preparar. Se você que está me ouvindo tem esse problema, se você é daqueles que sobra mês no fim do dinheiro, e é constante isso, a sua vida é correr atrás do dinheiro, você tem que melhorar, você tem que buscar uma condição de evoluir. Porque isso é até bíblico. Quando Jesus Cristo diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, é porque o dinheiro não é para você correr atrás dele, não é para você servi-lo. O dinheiro é para servir você. Então, se você está servindo ao dinheiro, você vai se dar mal. Porque o dinheiro tem o seguinte, Zuri, ele é um excelente empregado, faz o que você mandar, mas é um péssimo patrão. Ele destrói sua vida, destrói sua família. Por isso você não pode servir o dinheiro. Você tem que entender de dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar para você. Professor, é por isso que dizem que o dinheiro não aceita desaforo? Exatamente, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro como patrão, ele não aceita nada. Ele manda na sua vida. Você, para assumir as rédeas da sua vida, tem que assumir as rédeas do que é o dinheiro, o seu dinheiro, e saber fazer as pazes com ele e se tornar o patrão dele. Tá certo, então faz sentido. Faz sentido, né, professor? E como fazer as pazes com o dinheiro, amigo? Quais são as técnicas, quais são as suas orientações? Lá no programa Cidade Real, que os seus ouvintes têm condição de ouvir, eu já falei algumas coisas. Aqui eu quero trazer uma coisa diferente que eu falei lá. Por favor, deve. Uma coisa fundamental que as pessoas podem desenvolver e que é um grande gatilho para a administração do seu próprio dinheiro é o que a gente chama de dízimo pessoal. O que é o dízimo pessoal? É o seu pagamento, é o pagamento que você faz a você mesmo. Deixa eu te explicar. A palavra dízimo significa 10%, décima parte. Isso aí a gente conhece pela Bíblia. E quem tem uma religião, uma frequência, uma igreja, geralmente paga um dízimo à igreja. Eu não estou falando disso. Eu vou falar de outra coisa agora. Eu vou falar do seguinte: 95% da população recebe o seu pagamento, o seu prolabore, o seu dinheiro, e começa a pagar todo mundo. Paga a luz, paga a água, paga o telefone, paga o mercado, paga o açougue, paga o colégio, paga a internet, paga todo mundo. Só não paga uma pessoa, ele mesmo. Ele que trabalhou o mês todo, não tem nada para ele. Pelo contrário, ele fala assim, se sobrar, aí eu vou guardar. Mas esse se sobrar, não acontece nunca. Quando é que sobra dinheiro? Nunca sobra. O dinheiro é a mesma coisa que o tempo. Não sobra tempo. Muito bom. Você decide fazer uma obra, você vai fazer assim, eu vou terminar essa obra até tal data. Não é verdade. Nunca consegue. Passa sempre um pouquinho. Então, tempo e dinheiro é a mesma coisa. Então, você tem que criar uma prioridade, que é o seu dinheiro. Então você começa a botar na sua lista de pagamentos, como primeiro item, o dízimo pessoal. 10% do seu pagamento você vai reservar para você. Por que isso? Porque aí você começa a ter um dinheiro que é seu, que não é para você gastar ainda não, calma lá, mas é apenas para você saber que você está com algum dinheiro lá. Isso psicologicamente, Zuri, isso em termos de reprogramação mental, faz uma diferença extraordinária. Por quê? Porque é o seguinte, semelhante atrai semelhante. Água, você abre a torneira, a água vai para o esgoto, que vai para o rio, que vai para o mar. A água vai para onde tem água. Ódio vai para quem tem ódio. Amor vai para quem tem amor. E dinheiro vai para quem? Para quem tem dinheiro. Então, se você não inicia esse processo muito bom, de uma reserva, muito bom, amigo, você não atrai mais dinheiro para você. Então, tudo começa aqui. Você começa a dizer para você mesmo que você ganha o suficiente ou até mais um pouco, porque você é capaz de guardar.
Mas é nisso aqui que a gente descobre se a mente da pessoa é uma mente próspera ou uma mente miserável. Vou dar um exercício para os seus ouvintes, posso? Deve. Para você saber se você tem uma mente próspera ou uma mente miserável, você faz o seguinte: começa a elencar, por ordem de importância, tudo que você tem que pagar todo mês. Vai lá, em primeiro lugar, o que é? Em segundo, o que é mais importante pagar? Em terceiro, se a mente da pessoa é próspera, ela põe como primeiro lugar o dízimo pessoal. Porque ela sabe que ali é que começa o domínio dela sobre o dinheiro. Se a mente da pessoa é miserável, ela vai elencar tudo. E por último, se sobrar, o dízimo pessoal dela. Aí é uma mente miserável. É aquele negócio, né? Dito popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso? Né? Então, a sabedoria do povo, né? A questão do dinheiro que não aceita desaforo. Isso. Né? Se a coisa está escassa, eu tenho que me preservar primeiro. Na escassez, eu tenho que me preservar. É egoísmo? Não. É sobrevivência. Você entra no avião, o que a aeromoça ensina lá? Olha, se o avião despressurizar, vai cair máscara de oxigênio. Você coloca em você. E se você tiver com alguma criança no colo, coloca primeiro em você e depois na criança. Não é isso que fala no avião? Exatamente. Porque se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar do outro. Amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro eu amo a mim. Primeiro eu cuido de mim. Primeiro eu faço o meu dízimo pessoal. Inclusive, até para quem está devendo. Tem gente que tem dívida. Aí costuma me perguntar isso. O que eu faço com dívida? Eu começo a pagar? Não. Você primeiro vai fazer o seu dízimo pessoal. Ué, mas eu vou guardar dinheiro devendo? Exato. Porque você, ao fazer isso, vai começar a trabalhar a sua mente, o seu domínio sobre o dinheiro. Aí você vai ter condição de saldar suas dívidas, porque você domina o dinheiro. Porque se você começar a pagar suas dívidas sem preparar-se mentalmente para lidar com o dinheiro, você vai pagar essas dívidas e vai arrumar outra logo em seguida. Porque a sua mente está preparada a botar dinheiro fora. Muito bom. Interessante isso, né? Isso é um treinamento. É um treinamento. Né? É um treinamento. São coisas que nós não vamos adquirir de uma hora para outra. Não adianta. Pelo que dá para perceber, nós temos que trabalhar a nossa mente gradativamente para mudar esse hábito. O hábito de não ter, você não fazer as suas previsões ao longo do tempo e tentar resolver tudo de uma vez só. Não é por aí. É a mesma coisa quando você pega, Zuri e professor, um problema, por exemplo, de física. Às vezes, naquele problema, o enunciado te pede várias coisas. Só que tem que, para você resolver o item B, você precisa resolver o item A. A resposta do A vai te fornecer um elemento para o B. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. É mais ou menos assim, né? É porque a gente não faz na vida aquilo que a gente sabe. Eu tenho dito isso. A gente não faz aquilo que a gente sabe. Saber que eu tenho que economizar, todo mundo sabe. Mas a gente não faz o que sabe. A gente faz o que quer. O que quer está ligado às suas emoções, não ao seu conhecimento cognitivo. Então, saber é uma coisa, querer é outra. É aí que entra a programação neurolinguística. A programação neurolinguística não é um trabalho de conhecimento, de cognição, de inteligência, de argumentos ou de conceitos. A programação neurolinguística é um trabalho de autoconhecimento, que vai lá nessa emoção, que vai lá nesse querer e reprograma. Aí você consegue fazer o que você não conseguia. E aí, amigo, para quem quer conhecer mais sobre este assunto, do que você aqui, de uma forma assim, muito objetiva e resumida, está tratando, existe uma maneira, existe um contato que você, em seguida, vai divulgar, e aí, quem quiser anotar, prepare-se com papel, caneta ou lápis para fazer essa anotação. Enquanto as pessoas tomam essas providências,
anuncie uma palestra que você fará na próxima segunda-feira, que tratará exclusivamente desse assunto. Segunda-feira, agora dia 21 de janeiro, 7h30 da noite, nós vamos nos reunir lá na Associação Comercial, Avenida Alberto Braune, 111, em cima da loja de colchões Ortobon. Nós vamos fazer um encontro lá, que é uma palestra totalmente gratuita, onde nós vamos conversar sobre fazer as pazes com o dinheiro. O tema da palestra é esse: faça as pazes com o dinheiro. E ali você vai ficar conhecendo coisas práticas que você pode sair dali e fazer. Toda a minha palestra, Zuri, embora gratuita, eu não fico enrolando e cebando. Tem conhecimento prático ali. Agora, é claro, quem quiser aprofundar, aí depois vai ter cursos, aí a pessoa escolhe fazer. Mas a palestra é gratuita, então eu convido você. Você vai entender mais sobre essa relação com o dinheiro, essa relação das suas emoções com o dinheiro e até da espiritualidade com o dinheiro também. Segunda-feira, 7h30 da noite, na Associação Comercial. Posso dar meu telefone? Agora. Quem quiser participar, me manda o nome pelo WhatsApp. DDD 22 98819 0442. Repita. 98819 0442. Escreve para mim, para a gente bater um papo. Repetiremos este convite e esta palestra, que acontecerá na Associação Comercial, será realizada nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro, às 19h30, na Associação Comercial, que é de facílimo acesso, ficando localizada na Avenida Alberto Braune. Amigo, antes de encerrarmos esse bloco, tem um outro aspecto que eu gostaria que você comentasse, até porque temos uma audiência bastante expressiva também no meio religioso. Sim. Conselheiro Paulino é muito bem provida de igrejas e templos religiosos. E muitos nesse momento, que estão lá, evidentemente, nas suas tarefas, estão nos acompanhando. E lhe pergunto, sendo assim, você gostou do preâmbulo? Maravilhoso. Eu vou chegar lá, um dia eu chego lá. Sensacional. A Bíblia é contra a riqueza? Isso aí é um mito. Mito? Mito. Isso é um mal entendido, é uma má interpretação. A Bíblia, pelo contrário, elogia, ela é altamente elogiável aos homens prósperos, aos homens ricos. Se você pegar Abraão, se você pegar os filhos de Abraão, se você pega Salomão, se você pega Jó, são homens prósperos. E a Bíblia fala sobre eles como homens de Deus. Então é um mal entendido dizer que o rico está condenado. Muito pelo contrário. Quando Jesus conta a parábola do Lázaro, que é um mendigo, e de um rico que é avarento, e Jesus conta nessa parábola que os dois morrem, o Lázaro, mendigo, vai para o céu, e o rico avarento vai para o inferno, quem é que recebe o pobre Lázaro no céu? Abraão. E quem era Abraão? Um homem riquíssimo. Então a Bíblia não condena a riqueza financeira, a Bíblia condena a avareza, que é uma outra coisa. Totalmente diferente. A avareza é você ter o seu dinheiro, mas você não consegue fazer uma doação, você não consegue ajudar ninguém, você passa por cima dos outros em vista do dinheiro. Promover o bem. O que a Bíblia condena, Zuri, é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é que é maléfico. O apego. O apego. Porque o apego ao dinheiro faz de mim, por exemplo, não ter amigos, mas ter degraus apenas, fazer das pessoas degraus para eu conquistar dinheiro e retirar dos outros que não têm. Então quem tem o dinheiro como meta, maltrata todo mundo. A meta não é o dinheiro, a meta são as pessoas, é o bem. E o dinheiro é consequência desse bem. Esse é o ensinamento bíblico verdadeiro a respeito de dinheiro e prosperidade. E depois do intervalo,
nós continuaremos conversando com o ilustre companheiro e nobre amigo, coach neurolinguista e naturopata, que é um tema que temos que tratar também em determinada ocasião, abordando um aspecto muitíssimo interessante, professor Jorge. Por que, via de regra, os judeus são prósperos? Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. Você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, no quintal da sua casa, como a queridíssima professor Jorge Neuza Queiroz. Exatamente, que certamente... Nosso ouvinte. Assíduo. Está cuidando dos seus afazeres, está tomando as devidas providências, mas nos acompanha nesse momento. Um beijo para você, minha queridíssima Neuza, irmã do falecido Moacir Queiroz, a quem tive o privilégio de conhecer quando criança, também um dos mais fanáticos tricolores que se tinha conhecimento naquela época. Dando sequência, ou também... Você remeteu um beijo, querido, para Neuza? Por favor. Isso, coisa gostosa. Eu posso mandar beijo também? Acrescente. Para Silésia, está nos ouvindo agora, já mandou aqui um WhatsApp para mim. Um beijo para você, Silésia. Quero ver você na palestra. Que delícia, hein? que coisa gostosa. Está virando aquele programa do beijo. Distribuição em profusão de beijos. Ou também você que está no trânsito e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas. Pelo seu rádio 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive no Egito, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível do Google Play. Anunciamos novamente que na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom, e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará conversando com um ilustríssimo deputado que fará uma avaliação do seu mandato, apresentará suas pretensões políticas, promoverá também uma avaliação dos cenários municipal, estadual e federal, no que se refere aos poderes legislativo e executivo, além de tratar de outros itens muito polêmicos. Vale acompanhar com muita atenção. Companheiro Carlos Giacomo. Pois não. Antes de darmos sequência, repita o convite para a sua palestra, que acontecerá na próxima segunda-feira, também conhecido como 21 de janeiro, assim como o telefone para contato. Você, minha queridíssima ou prezado ouvinte, que quer manter contato com Carlos Giacomo Maliano Neto, providencie papel e caneta para anotar o seu telefone. Antes, o convite para a palestra. Palestra na próxima segunda-feira, dia 21, 7h30 da noite, na Associação Comercial, na Avenida Alberto Browne. Tema da palestra: faça as pazes com o dinheiro. Sensacional. Essa palestra é gratuita, é aberta. Se você puder, leva 1 quilo de alimento, porque a gente vai doar para quem precisar. Mas se não puder, não leva também. Não precisa, pode entrar lá. Então a palestra vai ser 1h30. Quem quiser participar,
escreve para o meu WhatsApp agora, aqui, igual que fez a Silésia. DDD 22 98819 0442. Repita. 98819 0442. A palestra termina às 21 horas. Você vai para casa para assistir o Cidade Real com Zuri às 22 horas. Muito bom, amigo. Estamos juntos, então. Estamos sempre juntos. Companheiro, aqui anteriormente coloquei a seguinte questão para a sua avaliação. Por que, de uma forma geral, ou quase que total, os judeus são prósperos? Porque eles criaram uma metodologia de entendimento e de ação que leva eles à prosperidade. E eles fazem isso baseados em 6 conceitos que eu pude identificar, e através disso eles desenvolvem a prosperidade. Prosperidade para o povo judeu é incrível, Zuri. É o povo mais próspero do mundo. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 15 milhões de judeus, 210 milhões de brasileiros. Então temos quase 200 milhões de brasileiros a mais. Só para comparar, os judeus têm 302 bilionários e os brasileiros têm 40 bilionários. Nós somos muito maiores que eles em tamanho de gente, de povo, número de povo, e eles são muito maior que a gente proporcionalmente em número de bilionários. Então nem é proporcional, em números absolutos. Fantástico isso. 52% da riqueza mundial está na mão de judeus. 52%. 96% da mídia, televisão, jornal, cinema, está na mão de judeu. A Disney é controlada por judeus. Então são pessoas que tem até uma reportagem que saiu na Super Interessante, os donos do mundo, né? Uhum. Isso tudo vem da onde? Isso vem de uma promessa. Deus prometeu a Abraão, isso está lá em Gênesis, que a nação deles seria muito grande e que a nação deles abençoaria todas as outras nações da terra. E isso tem acontecido na prosperidade dos judeus. É muito impressionante ver como é que eles, de um povo altamente perseguido, que eles foram escravos na mão de povos estrangeiros, de romanos, de egípcios, por mais de 1000 anos. Teve um cativeiro que eles ficaram fora da terra deles, sendo escravos em outro país, na Babilônia. Eles ficaram lá 430 anos escravos. Você imagina, Zuri? O Brasil tem 500 e poucos anos. Eles ficaram 430 anos em um outro país, em outra cultura, e não perderam a identidade deles. Imagina nós brasileiros sequestrados para um outro país, em outra cultura, em 10 anos, sabemos alguma coisa da nossa cultura, da nossa religião? Lembramos? Nada, acabou. Certamente que não. Então eles mantiveram isso tudo. Então essa promessa a Abraão é a origem dessa prosperidade toda. E por que essa promessa é a origem? Porque eles, em tudo que aconteceram com eles, de fácil ou de difícil, eles olharam todos os fatos como sendo cumprimento dessa promessa. Então, se eles estão diante de algo que é muito difícil, eles não perdem o tempo reclamando. Eles olham aquela dificuldade dizendo assim: bom, aqui vai se cumprir a promessa. Vamos trabalhar para cumprir a promessa de sermos grandes. Se acontece algo muito bom, eles não ficam festejando aquilo toda a vida. Eles apenas dizem: olha, esse fato aqui é para o cumprimento da promessa. Então vamos trabalhar para que a promessa seja cumprida. Então o judeu valoriza muito o que? Em primeiro lugar, o trabalho. O trabalho que o judeu faz é um trabalho de qualidade, é um trabalho diligente, é um trabalho bem feito. Porque ele entende que vai ser pelo trabalho dele que a promessa de Deus de prosperidade vai ser cumprida. Então, quando ele está diante de um trabalho, ele está diante de uma oportunidade de aplicar a promessa divina ali. Quando ele está diante de um trabalho, ele está diante de uma oportunidade de criar algo para o mundo como Deus criou.
O judeu encara o trabalho como sendo um ambiente para ele ficar igual a Deus, porque Deus trabalhou, Deus criou o mundo e agora ele é um criador nesse mundo. Então, para o judeu, o trabalho é um modo de se ligar a Deus e se ligar a essa promessa de prosperidade. Por isso que o trabalho dele é bem feito. É diferente da nossa tradição aqui latina, nós brasileiros, por exemplo, que falamos do trabalho, usamos inclusive essa palavra trabalho, que vem de quê? Vem de tripalho. Tripalho é um objeto de tortura. Sensacional. Usava, era um chicote com 3 pontas que dava no lombo do condenado e rasgava a pele dele. Então nós criamos essa palavra aqui, trabalho, vinda de tripalho. Ou seja, para nós, na nossa mentalidade, trabalhar é ser torturado. É sofrer, professor Jorge. Pois é, dentro disso aí, só para descontrair um pouco, nós temos um conhecido muito espirituoso que diz ter um amigo que não pode ouvir esta palavra, trabalho. Passa mal. Passa mal. E outro dia ele vinha caminhando pela Praça Getúlio Vargas. Sensacional. E foi abordado por uma senhora que deu bom dia a ele e perguntou: o senhor pode me dar uma informação? E ele falou: pois não. O senhor sabe me dizer onde fica o Ministério do Trabalho? E ele desmaiou. Bombeiros vieram socorrendo, levaram. Isso é caso pro Reza Lenda. Não, levaram lá pro Raul Sertã e tal. Ele foi atendido e, por incrível que pareça, era um médico conhecido dele, falou o nome dele, quando ele recobrou os sentidos, falou: poxa, fulano, você me deu um trabalho danado. Ele vai e desmaia outra vez. Quer falar? Pode Não, falar. pode acrescentar mesmo. Só para encerrar essa história, olha que interessante. Trabalho para a gente é tripalho, né? Trabalho é tortura. Para o judeu, na linguagem bíblica, que é o hebraico, trabalho é avodar. O que é avodar? É servir. Então, quando o judeu pensa em trabalhar, ele está pensando em servir. Quando um brasileiro pensa em trabalhar, ele está pensando em ser torturado. Amigo, eu tenho o privilégio de ter algumas amizades, entre as quais a sua. Você é muito bom. Nós somos. Você é ótimo e, sobretudo, pela maneira simples como você transmite as informações. Semelhante atrai semelhante. Exatamente. Você detém grande conhecimento, eu conheço a sua trajetória, o seu currículo, mas a sua simplicidade é cativante. Muito obrigado. Você que nos ouve nesse momento, compareça na próxima segunda-feira, às 19h30, na Associação Comercial, nesta próxima segunda-feira, dia 21 de janeiro, para tirar mais proveito ainda dos notórios conhecimentos de Carlos Giacomo. Conhecê-lo pessoalmente é uma figura sensacional, doce, amável, educadíssima, e por isso está conosco. Muito. Professor Jorge, rapidamente, por que o administrador público tem tanta dificuldade em lidar com o dinheiro? Ele faz pergunta difícil. Eu tenho feito isso. Você, rapaz, você está pródigo nesse negócio. Eu tenho feito isso. É porque o dinheiro não é dele. Simples assim. O dinheiro não é dele. É por isso que brinca com o dinheiro. Porque se fosse dele, não faria essas brincadeiras. Você pega a entrevista aí do ministro Sérgio Moro da Globo News, e ele relatando o que aconteceu dentro da Petrobras. O que eles descobriram dentro da Petrobras. Um saque. Um saque. Agora, essas pessoas que fizeram lá esse tipo de coisa, fariam o mesmo com o seu patrimônio, com o seu dinheiro. Então, você tem que cuidar. Tem que cuidar da coisa pública, entendendo que a coisa pública, primeiramente, é parte sua. Não é porque é público que todo mundo pode chegar e fazer o que bem entende. Não é por aí. Tá? A questão tem que começar por esse respeito. O que é público é de todo mundo. Se é de todo mundo, é meu também. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: não pode tomar conta da coisa pública aquele que toma conta da vida alheia.
Repita, professor. Não pode tomar conta da coisa pública aquele que toma conta da vida alheia. Sensacional. Não pode. Se o sujeito tem a preocupação de tomar conta da sua vida, Zuri, ele não está preparado para ser um administrador público. Porque ele está focado em você, ele não está focado no coletivo. No coletivo, é. Então é por aí. E normalmente, professor, lamentavelmente é o que acontece. O que é público no nosso país, culturalmente, é interpretado como não sendo de ninguém. Pelo contrário, né? A rua é pública. É de todos. É de todos. E como tal deve ser tratada. Como também o dinheiro. E aí você vê que a Operação Lava Jato, que está passando o nosso país a limpo, mostra esse despreparo do administrador público quando trata do dinheiro público. O que vemos é simples assim. Muito bem, precisamos encerrar aqui a nossa jornada, que foi absolutamente sensacional, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação nos sábados, às 14 horas, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM. Show de vinhetas, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de informação de utilidade pública, ou seja, de todos e para todos, assim como a ilustre presença do companheiro Carlos Giacomo Maliano Neto, com as suas despedidas e, mais uma vez, informando o número do seu celular para contar. Desejo a todos os ouvintes, a todos os companheiros aqui da rádio, um próspero 2019, mas uma prosperidade com sabedoria, com inteligência e com uma visão muito positiva a respeito do trabalho, um trabalho que seja para servir a comunidade. Um abraço a todos. Quem quiser participar das palestras, me escreva. 22 é o DDD 988190442. Repita! 988190442. Muito bom. Destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e que por vezes incomodam do professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda, e por esse adjetivo foi tratado recentemente em uma determinada padaria por uma empolgada funcionária, que assim também concorda com a nossa honrosa denominação com as suas despedidas. Forte abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Especialmente sua motivadora audiência espetacular, fantástica, extraordinária, mostrando que realmente o nosso trabalho está no início, entretanto, se consolidando, sobretudo junto ao público feminino. Show de beijos, muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido mais pujante distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição. 15 horas.